A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar desse livro de Davi, a história de Davi, que é excelente. A história de Davi, você vai ver um menino brilhante, escolhido por Deus, ungido através de Samuel, mas que passou lutas diversas até chegar a ser cumprido o propósito que o Senhor tinha com ele. Existe propósito que Jesus já falou que tem comigo e com você. Não pense que vai ser de qualquer jeito, que não vai. Não pense que vai ser fácil. Nós estamos no capítulo de 1 Samuel 17, hoje vamos dos 16 ao 40. Amanhã vamos continuar nesse capítulo, porque ele é extenso. Iniciamos ontem, onde Golias desafiava o povo de Israel. O tema que eu coloquei foi: servo de Deus precisa de fé e coragem. Fé para vencer os obstáculos. Fé para ver Jesus honrar o propósito. Fé para confiar no Senhor, mas determinação para ouvir a voz dele e colocar em prática. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 1 Samuel 17, do 16 ao 40. Durante 40 dias, Golias desafiava os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrada e 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao acampamento. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Era mais um dia comum, Davi sempre cuidando de ovelhas, mas aquele dia ia mudar a sua vida. Aquele dia, o qual ele estava levando mantimento para seus irmãos que estavam na guerra, fazia parte do exército de Saul, não seria um dia qualquer. E com certeza ele não esqueceria aquele dia. E muitas vezes eu e você passamos por esse dia. Não é só dia de vitória, é dia de um luto, é dia de uma perca, é dia de uma formatura, é dia de qualquer evento, tanto bom como ruim. Então a gente tem que ter fé e determinação. A gente tem que ter fé e coragem para entender que nessa vida há muita surpresa. Essa vida, não sabemos o dia de amanhã, mas quando a gente tem fé, quando a gente tem coragem, quando a gente serve a um Deus vivo, Ele vai nos dando força, Ele vai nos orientando. E cada situação, seja boa ou ruim, Ele está comigo e com você. E a gente vai vencendo. Os 6 irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados, israelitas, estão no vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento, juntamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de alinhar para a batalha. Perdão. Tem hora que incomoda e não tem como eu sustentar. E eu tomo medicação para isso. Veja que Deus é estrategista. Veja que Deus ele tem uma habilidade incrível. Ele conhece o dia de hoje, o dia de amanhã e constantemente, eternamente. Tudo que acontece comigo e com você, Ele sabe. Ele sabia que aquele dia seria diferente para Davi. Davi chegou exatamente na hora do posicionamento do exército, tanto dos israelitas como dos filisteus. Davi tinha que estar ali para ver todo o movimento, para entender o que estava acontecendo. Às vezes você está em situações um pouco difíceis, constrangedoras. Você não trabalha numa faculdade. Mas isso aí não é para você desesperar. É no meio da família. É para você orar. Pedir, perguntar a Deus o que tem que fazer. Porque quem se desespera não é soldado. Quem se desespera não tem fé em Deus, nem coragem. Quem se desespera perde o foco. Entenda que as situações difíceis é para você fazer algo. É para você agir. É para amanhã você ter mais coragem, mais determinação. É para amanhã você ter experiência. No exército filisteu e no exército israelita tomaram posição de combate, um de frente para o outro.
Davi deixou as coisas com o oficial, encarregado da bagagem, e correu para a frente da batalha, chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Davi fez exatamente o que o pai dele mandou, né? Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou, desafiou os israelitas como já havia feito antes, e Davi escutou. Veja que quando o gigante chegou, que desafiou de novo o exército ali, com certeza ficou uma situação hostil, ficou uma situação de medo, de temor. Mas Davi estava ali jovem, não tinha experiência de guerra, mas Davi tinha experiência com Deus. Davi começou a observar todo o movimento. Quando a gente tem compromisso com o Senhor, quando a gente tem experiência com Deus, as lutas vêm. Eu não quero dizer que a gente não chora, mas depois é necessário se posicionar. É necessário ficar na linha de combate e orar. E o Senhor dá estratégia. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Veja que os israelitas, o exército que estava ali para guerrear, fugiram apavorados. Eles diziam: olhe para ele, escute o seu desafio. Quem mata esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Dá a entender que a situação era impossível, porque casaria com a filha do rei e não pagaria mais imposto. Com certeza ficaria uma família de nome. Afinal de contas, ele entraria na elite real, né? Entraria no nome dos nobres. Mas o povo fugia, não queria saber dessa recompensa, porque sabia que não tinha como vencer Golias. Mas quem foge é porque não sabe a graça de Deus. É porque não tem experiência com ele, é porque não conhece ele. Porque por mais que você passe uma luta, um desafio constrangedor, se você conhece Deus, ele está com você. Isso não quer dizer que você não vai ter que passar pela luta, você passa. Mas ele passa com você junto. E depois de toda experiência, você vence. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O Senhor não impediu que eles fossem jogados na fornalha, mas estava ali com eles. E eles saíram sem nenhuma queimadura. Essa fornalha, minha amiga e meu irmão, é para a glória de Deus. Não se desespere, tenha calma, tenha coragem, tenha fé. O Senhor quer te ensinar algo. O Senhor quer te dar uma vitória com essa situação. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que mata esse filisteu e livrará Israel desta vergonha? Afinal de contas, é este o filisteu. Quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Davi, ele tinha uma confiança em Deus tão brilhante que ele disse: quem é esse filisteu? Para desafiar o exército do Deus vivo. Ele disse que aquele exército que estava ali pertencia ao Deus vivo. Enquanto os outros correram apavorados, como está na palavra, ele exaltou o nome do Senhor. A gente vê um menino de coragem, um jovem determinado, um jovem que conhecia o Deus que servia. Muitos crentes, quando caem, quando se desespera, é porque não está na posição da adoração. Não está no louvor, não está lendo a palavra, não está no jejum, não está fugindo da aparência do mal. Fica sem foco, fica sem fé, fica sem coragem, fica totalmente desarmado. Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com o soldado, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem que está tomando conta das suas ovelhas? Das suas ovelhas no deserto. Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Se esse irmão mais velho se incomodou com Davi, é porque ele conhecia os talentos de Davi. Ele perguntou com quem Davi, por que Davi deixou as ovelhas. Ele não é louco. Com certeza, quando Davi chegou ali, falou que seu pai mandou ele para trazer presente para Saul, alimentação para eles, estava preocupado e queria que ele levasse notícia deles. Ele sabia disso. Mas ele ficou inseguro, com certeza. Ele ficou com medo.
Porque quando ele viu Davi ali no meio de todo aquele tumulto, perguntando, enquanto todos estavam apavorados, ele disse ser convencido. Ele sabia das qualidades do seu irmão. Quando alguém te critica, e olha, ele era o mais velho, né? Ele era um rapaz de postura, de guerra. Afinal de contas, se ele não fosse, ele não estaria no exército de Saul. Mas se ele disse isso, é porque ele conhecia o potencial de Davi. Quem fala de você, quem te critica, quem zomba, conhece teu potencial. Deixa para lá e continua em frente com Cristo. Seja um Davi de fé determinada e de coragem. Glória a Deus. O que foi que eu fiz agora? Então Davi era muito massacrado pelos irmãos. Com certeza passava muito bullying, porque ele perguntou o que foi que eu fiz agora, né? Ele só estava perguntando. Perguntou Davi, será que não posso nem fazer uma pergunta? Davi deu uma resposta sábia, com calma, com prudência, mas dá para entender que a vida dele com seus irmãos não era fácil. Devia ser hostil, porque a inveja, ela traz hostilidade, ela traz tristeza, não é verdade? Então Davi fez a mesma pergunta a outros soldados e os ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul, então ele mandou chamar Davi. O que foi que ele disse? Quem é esse filisteu para, afrontar o exército de Deus vivo? Essa palavra forte, muito determinada, com muita firmeza, com muita fé, chegou ao rei. Porque o que eu e você faz, chega, seja de bom ou de ruim. Davi chegou e disse a Saul, alguns soldados ouviram, né? Aí Davi, ele mandou chamar Davi. Aí Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Olha que coisa tremenda. Sabe o que é isso? É o que eu coloquei no tema. Servo de Deus precisa de fé e coragem. Davi tinha. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra o filisteu. Você não passa de um rapazinho, ele tem sido soldado a vida inteira. Ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta de ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. E se o leão ou a ursa me atacar, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Então, tenho matado leões e urso, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Davi simplesmente tinha experiência com urso e com leão. Davi era um menino ungido por Deus. Quem é ungido por Deus tem livramento. Quem é ungido por Deus tem estratégia do Senhor. Quem é ungido por Deus é abençoado. O Senhor Deus me salvou dos leões e do urso, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então, deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs o capacete de bronze à cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e, tendo andado, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. A armadura de Saul não servia para Davi. A armadura de Saul não era a armadura de Deus. Como eu disse ontem, a nossa armadura é capacete da salvação, é coraça da justiça, é escudo da fé, é preparação do evangelho da paz, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é essas armaduras que andava com Davi. Quando eu e você anda com essas armaduras, as estratégias para vencer as piores coisas vêm. E nós somos mais do que vitoriosos e vitoriosas. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola, pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Trocando pelos dias de hoje, Davi simplesmente saiu com um estilingue e umas 5 pedrinhas. Esse estilingue não era o suficiente, porque quem ia vencer a luta não era ele, era Deus. E com o que a gente tem, Deus faz a gente vencer. Não precisa muita coisa.
precisa coragem, fé, determinação e vida com Deus. Aleluia. Para terminar hoje, Davi tinha o que está aqui em Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que o recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Por que Deus deu essa recompensa a Davi, como a gente vai ver amanhã? Porque Davi tinha fé e coragem. Porque Davi tinha experiência com esse Deus vivo. Meu irmão, você serve a Deus, minha irmã. Tenha fé, tenha coragem, independente do que você está passando. Porque tudo isso vai passar. Se você está orando, se você está calmo e prudente, vai ter estratégia do céu. E a vitória chegará. Amanhã continuaremos. A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.